Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar exatamente o que fazer com o seu salário assim que você recebe ele para aumentar a sua probabilidade de construir riqueza e de conquistar a liberdade financeira. Eu te garanto que não vai ser um vídeo senso comum, até porque o que eu vou te mostrar aqui é por que não basta apenas poupar 15% da sua renda, como é que funciona a matemática da riqueza e também onde investir em cada fase da sua vida, quer dizer, o que fazer com o seu salário assim que ele cai na conta em diferentes momentos da sua vida financeira. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo, porque tem muitos temas importantes aqui para trazer. E o primeiro ponto que eu queria trazer é por que apenas investir muito bem não basta. Por que isso não é o suficiente? E eu trago isso na maior boa vontade do mundo, porque eu vejo uma galera que pensa que, olha, investir bem é o caminho mais rápido para a riqueza, o maior atalho para construir um patrimônio assim de muitos milhões. E não é. E olha que eu tenho o maior conflito de interesses aqui. O meu interesse deveria ser falar que, claro, é isso, venha todo mundo investir bem e todo mundo aqui me contrata, porque eu ganho dinheiro quando as pessoas investem comigo. Mas eu preciso ser 100% transparente nesse ponto. E eu quero te mostrar aqui como isso que eu tô falando é uma questão lógica. Como assim, Ramiro? Vamos fazer aqui uma simulação, tá? Com a nossa calculadora, simulação de patrimônio, olhando assim para o Warren Buffett brasileiro versus um bom investidor. Tá? Por que eu chamo aqui de Warren Buffett brasileiro? Porque eu quero pegar a taxa de retorno do Warren Buffett de 22% ao ano e quero comparar com a de um bom investidor, que consegue investir uma taxa de 7% ao ano. E antes que você comente, como assim, Ramiro, 7% ao ano é muito pouco? Aqui eu tô falando em termos reais, tá? Em termos acima da inflação. É porque a taxa do Warren Buffett de 22% ao ano é em dólares. E o dólar rendeu mais ou menos em linha com a inflação aqui brasileira no longuíssimo prazo. E essa comparação aqui, ela evidentemente ela tem uma diferença nas premissas. Como assim, Ramiro? No cenário Warren Buffett brasileiro, né? De taxa de retorno de 22% ao ano, eu estou pegando aqui um patrimônio inicial de 10 mil reais e apenas isso, né? Mirando ali bater a meta de 1 milhão acumulado. Então eu estou botando aqui 0 de aportes mensais, ou seja, o cara aqui ele está 100% focado em investir melhor. Por conta disso ele não consegue poupar muita coisa. E aí o que acontece aqui? É que com essa taxa de retorno, em 20 anos você transforma 10 mil em 782 mil reais, o que não é o suficiente para conquistar a liberdade financeira e o que é menos do que o cara aqui. Começa com o mesmo patrimônio inicial ali de 10 mil, tem a mesma meta de 1 milhão, só que investe uma taxa de 7% ao ano acima da inflação, que é uma taxa boa, com a grande diferença de que esse cara aqui ele consegue fazer aportes de 2 mil reais por mês. Nesse caso aqui, o que a gente tem é um patrimônio de cerca de 1,5 milhão praticamente ao longo de 20 anos. Com dois detalhes aqui, tá? O primeiro detalhe, uma taxa de 22% ao ano por 20 anos é virtualmente impossível. O Warren Buffett ele tem a fama que ele tem porque ele conseguiu entregar essa taxa aqui por algumas décadas. Eu diria que 0,00001% dos investidores conseguem isso. E se a gente vai contrastar, no contraste é muito mais fácil você conseguir poupar 2 mil reais por mês e investir uma taxa de 7% ao ano acima da inflação. Não estou falando que é fácil, senão todo mundo seria rico, mas é muito mais fácil isso do que isso, beleza? Então esse aqui é um ponto, se tu quiser fazer as próprias simulações, aperta aqui no primeiro link na descrição, que é o link para essa ferramenta, uma ferramenta bem bacana para a gente simular como é que funciona a construção patrimonial. Beleza? Então qual que é a moral aqui dessa história, tá? A moral da história é que o tamanho do seu patrimônio importa mais do que a velocidade com que ele cresce, que a obsessão por rentabilidade é uma armadilha e que é muito mais fácil você ser obcecado por conseguir investir mais, aportar mais, botar mais dinheiro para dentro. Bom, dito isso, tá? Como é que funciona a matemática da construção de riqueza? Se você clicou nesse vídeo, você quer saber o que fazer assim que seu salário cair para o quê? Para construir riqueza. E essa matemática aqui, ela tem basicamente esses 5 elementos aqui. A sua renda, seus gastos, quanto sobra, a tua taxa de retorno e o prazo com que você investe. Então, tem aqui tua renda, depois tu tem os teus gastos, né? Dinheiro que entra, dinheiro que sai. E a gente tem também a diferença entre um e outro, que é nada mais, nada menos do que a sobra. O que você ganha menos o que você gasta é o quanto te sobra. Beleza? Tudo lindo? Show! A ideia aqui é você pegar a sobra, o quanto te sobra todos os anos, e usar essa sobra para construir um patrimônio muito grande. Então aqui a gente tem um gráfico em que esse eixo aqui é o patrimônio
E esse eixo aqui é o tempo. E aí, se você pega a sua sobra e investe ela, compra bons ativos, seu patrimônio vai tender a crescer assim, dependendo aí da sua taxa de retorno. Beleza, essa aqui é a matemática da riqueza. Agora, qual que é o grande ponto? O grande ponto é que, na média, quem gosta muito de investimentos, quem maratona vídeos aqui no YouTube, procura muito mexer na taxa de retorno para fazer essa curva aqui ficar mais exponencial. Porém, ganha o jogo da riqueza quem consegue aumentar a sua renda sem aumentar proporcionalmente os seus gastos, ou seja, mantendo-se um degrau abaixo das suas possibilidades. E isso acaba sendo o mais importante. Tem uma frase que eu gosto que diz que investir é prata, aportar é ouro. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para fazer essa construção, né? Vamos pegar alguém que faça aportes de R$500 por mês e comparar com alguém que faça aportes de R$2.000 por mês. Só que a taxas diferentes. Esse aqui consegue uma taxa de 12% ao ano acima da inflação, esse aqui consegue uma taxa de 3% ao ano acima da inflação por 20 anos. Então aqui, vamos lá. A gente tem o cara que tem a meta de chegar a 1 milhão, está começando com 0, está aportando R$500 por mês a uma taxa de 12% ao ano acima da inflação por 20 anos. Lá na frente, esse cara aqui vai ter cerca de R$494 mil. Vamos comparar ele com o cara que pelo mesmo prazo investe R$2.000 por mês, só que investe mal, investe uma taxa de 3% ao ano acima da inflação. Então, em vez de ter 494 mil, esse cara aqui vai ter R$656 mil. E por que eu fiz uma comparação de R$500 por mês a uma taxa de 12 ao ano para R$2.000 por mês com uma taxa de 3% ao ano? Porque R$2.000 por mês é 4 vezes mais do que 500. E 12% é 4 vezes mais do que 3%. E a conclusão que eu quero chegar aqui é que aumentar em 4 vezes o seu aporte é melhor do que aumentar em 4 vezes a sua rentabilidade. É claro, aqui pegando rentabilidades adequadas, né? Se eu pegar uma rentabilidade de 10 e multiplicar por 4 e virar 40% ao ano, tu quebra essa linha. Mas o ponto é que você não controla a rentabilidade, você não controla o mercado, mas tem muito mais controle sobre os seus aportes. E aí a pergunta que fica é: como aumentar sua riqueza na prática, dado tudo que eu te mostrei até aqui? E aí o que eu quero trazer? Tá? Eu quero te mostrar aqui 3 alavancas que você consegue trabalhar para conseguir aumentar a sua riqueza na prática. A primeira alavanca é o aumento da tua renda, tá? Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que quando as pessoas aumentam a renda, elas aumentam proporcionalmente o seu lifestyle. Quer dizer, comecei ali minha vida profissional, ganho R$2.500 por mês, gasto R$2.000. Aí, sei lá, em 2 anos eu cresci, eu tô ganhando R$5.000 por mês. Vou passar a gastar também o dobro. Aí eu ganho R$10.000 por mês, dobro de novo. Vou passar a gastar de novo o dobro. Então o ponto é que você não pode aumentar de forma proporcional o seu lifestyle. Tem que aumentar? Sim, o lifestyle. Tem que curtir? Sim, as coisas boas que o dinheiro compra, mas usando o dinheiro como uma ferramenta para você ter uma vida melhor e mais alinhada aos seus valores e conseguindo sempre poupar um pouquinho mais. Então a solução aqui é você direcionar parte do aumento da sua renda a aportes. Eu gosto muito aqui de uma regra dos 50%, que é: se eu aumentar a minha renda, eu não vou aumentar proporcionalmente os meus gastos, mas sim um nível de 50%. Tinha lá uma renda de 5 mil por mês gastando 4, agora tem uma renda de 10, eu não vou gastar 8, eu vou gastar 6. E aí me sobra muito mais, de forma a me proporcionar construir mais riqueza. E entra a segunda alavanca, pode ser a questão de organização financeira. Aqui eu estou ignorando o fato de que 75% dos brasileiros está endividado, de que 75% dos brasileiros não tem um mínimo de organização financeira. E aí nesse ponto, às vezes é importante sim o seu trabalho de organização financeira. E em especial, tu tem que medir a tua renda, os teus aportes e qual o teu patrimônio de curto e de longo prazo. Por quê? Porque a minha ideia aqui não é te fazer ser um cara noiado sobre organização financeira. Não é pegar e falar que, olha, teu orçamento é o seguinte: para moradia é 20%, para lazer é 7%, para isso é 15%, para isso é 2%. Não é te transformar no nerd ali das planilhas, mas é te fazer garantir que tu
tu tá vivendo um degrau ou alguns degraus abaixo da tua possibilidade para que tu consiga construir patrimônio e aproveitar a vida, aproveitar o lado bom do dinheiro enquanto tu constrói patrimônio. Porque se tu não aproveitar nada ao longo dessa jornada, essa jornada vai se mostrar insustentável. Isso aqui é vida real. Então qual que é a pergunta aqui? Pô, tá difícil de poupar? Se sim, aí sim, rastreia seus gastos por 90 dias, compara os seus gastos com os teus valores, o que tu mais valoriza na vida e cria lá um orçamento base zero para garantir que tu vai conseguir poupar todos os meses pelo menos 15% da sua renda. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas antes, temos aqui a nossa terceira alavanca, que é o lifestyle estratégico. O que é isso, tá? Parte do pressuposto de que a ideia é você conseguir viver de 1 a 2 degraus abaixo da sua possibilidade. Não é nem 8, nem 80. Não é tu ser mais um endividado, compondo aí os 75% da população, nem tu virar um sovina, tu virar um pão duro que não aproveita em nada, fica poupando para lá na frente aproveitar. Como eu fui, tá? Quando minha renda começou a crescer, eu mantive os gastos lá embaixo, mas lá embaixo mesmo, e a minha meta era poupar 80%, 90% da minha renda. Isso foi por alguns anos e foi uma cagada, porque eu sofria quando ia em restaurante, sofria quando tinha que pagar a conta, sofria com a ideia de viajar. Eu podia, né? Eu só não estava curtindo coisas boas que existem na vida, porque eu estava muito noiado com essa ideia de conquistar a liberdade financeira o quanto antes. Então, a lógica é nem 8, nem 80. A pergunta é, dá pra ter um carro legal? Dá para ter um ou vários imóveis? Dá para viajar 3 vezes por ano para o exterior, de executiva? Dá para ajudar a família ao longo dessa jornada? Dá para fazer tudo isso fazendo bons aportes? Se sim, cara, parabéns. Então seja muito feliz, você está vencendo o jogo do dinheiro. Você é 0,001%. Pega uma empresa boa, uma empresa séria para te ajudar a cuidar desse patrimônio, e aí pode ser a gente faz muito bem esse trabalho, e vive a vida da forma mais intensa possível. Se você não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, lembra que dá para fazer tudo, só não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e a grande solução aqui é ter clareza de valores e colocar o teu dinheiro onde os teus valores estão. Para simplificar tudo isso e responder a pergunta sobre o que fazer assim que cai o seu salário, eu quero te apresentar a regra dos 15 a 25%. Como assim, amigo? Assim que caiu o teu salário, o que você deve fazer é poupar para os planos de longo prazo, não de curto prazo, pelo menos 15% do teu salário e no máximo 25%. Então tu sempre vai destinar de 15 a 25% do teu salário para tu investir na construção de patrimônio, tá? No plano de longo prazo. Não é investir para fazer uma viagem, investir para trocar de carro, na construção patrimonial. E aí, onde é que tu vai investir? E aqui é onde eu discordo de muitos educadores financeiros que falam, olha, monta uma boa carteira, vai se acostumando com isso e tal. Esquece. O fato é, se tua renda familiar ainda não é 10 mil reais por mês, ou em outras palavras, tu ainda não está poupando mais de R$1.500 por mês para a liberdade financeira, você tem que investir em conhecimento. Você tem que investir nisso aqui, que está atrás de mim. Vários e vários livros de várias e várias áreas que me ajudaram a ter o conhecimento necessário para ter habilidades, para eu ter uma renda muito alta. Eu não montei essa biblioteca aqui, nem dá para ver tudo, tá? Tem vários ali em cima. Mas eu não montei tudo isso aqui depois que eu ganhei muito dinheiro. Não, pelo contrário. Eu fui montar o Clube do Valor e pedi ajuda para o meu pai para comprar alguns livros de investimentos com boas estratégias que eu queria dominar para executar aqui no Brasil, para ser remunerado por isso. Então, você não pode dispensar essa ideia de investir em conhecimento. Mesmo nesse ano, a gente investiu mais de 1.200.000 em programas de desenvolvimento para empreendedores. Paguei mais de 460 mil para estar no Mastermind do Flávio Augusto. Por que eu faço isso? Porque eu sou burro? É óbvio que não, porque isso retorna. Me faz ter mais conhecimento, ter mais habilidade para eu resolver problemas maiores das pessoas e ser bem remunerado por isso. E aí, a partir desse ponto, em que tua renda passou de 10 mil por mês, aí você vai comprando ativos e não passivos. Não é trocar de carro, é comprar ações norte-americanas, ativos de renda fixa. Então, como é que eu desenharia isso, tá? Pega a sua situação atual e se pergunta, quanto é que você consegue aportar hoje, investir em ativos? Menos de R$500 por mês? Opa, organiza melhor tuas finanças, tá? Poupa mais, tu tem que conseguir dar um jeito de poupar mais do que isso. De 500 a R$1.500 por mês? Opa, pega esse dinheiro aqui e compra livros, mas sem medo, tá? Compra os melhores livros, faz os melhores cursos, procura o que você precisa
desenvolver de habilidade para conseguir aumentar a sua renda. Você é inteligente, você vai conseguir encontrar esse caminho. E estudando todo dia com disciplina por 1, 2, 3, 5, 10 anos, eu garanto que daqui a 10 anos tua renda vai estar assim uma multiplicação bizarra do que ela é hoje. De verdade mesmo. Eu falo isso não só na minha experiência, mas na experiência de vários colegas do clube que hoje são sócios, que têm um salário de 15, 20 vezes o salário que era quando eles entraram no clube. Então aí tu foca em aumentar a tua renda, buscar gerar renda extra, promoção, ter mais habilidades, por aí vai. E aí sim, tá conseguindo poupar mais de R$ 1.500 por mês, lifestyle estratégico, vive bem a vida, limitando a sua poupança a 25% da tua renda, para que você se obrigue a não ser o cara mais pão duro do mundo, para que você se obrigue a viajar, a ter acesso a alguns luxos que o dinheiro pode trazer. Isso vai tornar toda essa jornada muito mais fácil de ser trilhada, beleza? Depois de tudo isso, quando você chega lá na fase de poupar mais de R$ 1.500 por mês, é só ter um bom plano de investimentos, objetivos claros, uma boa alocação de ativos, fazer o rebalanceamento, uma visão de longo prazo, porque sem plano tu não vai investir bem. Com um plano tu vai saber onde direcionar esses aportes, o que esperar de retorno, o que esperar de risco e por aí vai. Até porque quando a gente está no jogo dos aportes, olha, o mesmo aporte durante 20 anos, dependendo da forma com que você investir, você pode construir um patrimônio muito maior. Como assim, Ramiro? Vamos pegar alguém que está aportando R$2.000 por mês. No cenário 1, essa pessoa está investindo uma taxa de 3% ao ano acima da inflação. No cenário 2, uma taxa de 7%. O que acontece em 20 anos? Ó, no cenário 2, ela tem R$400 mil a mais só por estar investindo melhor. E a grande pergunta que fica é, Ramiro, como investir melhor? Se você tem essa dúvida, pode fazer duas coisas. Ou caso você tenha mais de R$250 mil, né, pode ser 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, apertar nesse botão e fazer uma consultoria gratuita com alguém da nossa equipe. Só vai olhar a tua carteira, entender o que está ruim, o que dá para melhorar e vai te fazer investir melhor. Ou você aperta o terceiro link na descrição e te inscreve no evento Carteira para 2026, uma aula em que eu vou te ensinar a investir melhor, beleza? Aperta aqui então para agendar uma sessão de consultoria conosco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até mais.